seja, 10ª etapa. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 3. O nosso objeto de conhecimento é do mito à filosofia, do mundo material ao mundo humano. O que é a virtude, o amor, a coragem, a justiça? No detalhamento, a gente vai conversar sobre a virtude, o amor, a coragem, a justiça em Platão. Olha só que legal, né? Que assunto bacana nessa aula. Então, vamos fazer o seguinte: venham comigo e vamos à nossa aula. A virtude, o amor, a coragem e a justiça em Platão. Uma jornada pelas ideias. Olha só, teremos uma aula bem interessante hoje. A gente vai embarcar em uma jornada fascinante pelo pensamento de um dos maiores filósofos da história. Nós estamos falando de Platão. Nosso foco será em 4 conceitos fundamentais em sua obra. Nós estamos falando da virtude, do amor, da coragem e da justiça. Ao final desta aula, vocês terão uma compreensão mais clara de como esses elementos se entrelaçam na filosofia platônica e qual a sua relevância, mesmo nos dias de hoje. Estão preparados? Então, vamos embarcar nesta aventura aí, né? E vamos tentar entender um pouquinho o pensamento desse que foi um dos maiores filósofos da história da filosofia e que ainda hoje é estudado, e o seu pensamento continua aí trazendo, né, muitas reflexões. E é por isso que nós vamos conversar então, né? Começar o nosso ponto de partida entendendo um pouquinho quem era esse Platão aí. Olha só, Platão, ele foi discípulo de Sócrates, tá? Viveu lá na Grécia Antiga, em Atenas, por volta do século IV a.C. Lembre que a filosofia, ela passa do mito, né? Ela surge baseada naquela famosa passagem do mito à filosofia, e aí ela fica ali nas ilhas gregas por um bom tempo, aquilo que nós chamamos dos filósofos pré-socráticos, e aí, finalmente, ele desembarca em Atenas. E a partir daí, a partir de Sócrates, começa uma nova etapa da filosofia. E Platão, ele vai ser discípulo de Sócrates, tá? E a sua filosofia, ela é marcada pela busca incessante pela verdade e pela sabedoria, que ele acreditava estar em um mundo além da nossa realidade sensível. Era aquilo que ele chamava de o mundo das ideias ou o mundo das fórmulas. O que Platão dizia, né? Para Platão, então, tudo o que vemos, tudo o que experimentamos aqui é uma cópia imperfeita de modelos perfeitos e eternos que existem nesse outro mundo. Olhem bem para essa gravura aí. Olhem bem para essa gravura. Essa gravura, essa imagem aí, ela mostra bem aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se vocês prestarem bem atenção nela, vocês estão vendo o quê? Uns cavalos ali em cima, né? Umas sombras, e umas pessoas sentadas olhando para essa sombra aí, para essas sombras. Na verdade, o que era a ideia de Platão? Isso aí é o famoso mito da caverna. Platão dizia que pessoas acorrentadas viam apenas a sombra daquilo que era a realidade. Se vocês olharem um pouco mais na imagem, vocês vão perceber que depois dela tem um pessoal ali, né, fazendo a alegoria de Platão, tem um pessoal ali que estão passando, atrás tem um fogo, uma chama, e as pessoas passando, trazendo, né, representações dessas imagens aí. E mais para o lado vocês vão ver o quê? Uma pessoa saindo e vendo, né, o quê? O mundo real, o mundo verdadeiro. Essa é a ideia, tá? Um pouco ainda encandecidos pelo sol, porque eles passaram muito tempo dentro da caverna. Então, na concepção platônica, isso é muito importante, tá, gente? Olhem para mim aqui, isso. Na concepção platônica, é muito importante isso daí. Eu vivia nessa escuridão,
porque eu não tinha ainda o quê? O conhecimento necessário para entender aquilo que é o mundo real, o mundo verdadeiro. Então eu fico só naquela sensação, na famosa sensação, tá bom? Então, Platão traz essa ideia. Nós temos o mundo das sensações, que são cópias imperfeitas daquilo que é o mundo real. Tá claro isso daí? Isso aí é muito pano para manga, tá? Isso aí, a partir daí, a filosofia, até hoje, ela discute essa famosa teoria das ideias de Platão. Tá claro isso daí? Bom, mas hoje especificamente, a gente vai conversar sobre 4 elementos fundamentais desse pensamento platônico. Nós estamos falando da virtude, do amor, da coragem e da justiça. Vamos começar então pela virtude. Olha só, a virtude, ou também conhecida como areté, né? Como era conhecida, como era chamada pelos gregos, é o que Platão chamava de a excelência da alma. Olha só que interessante, tá? Vocês estão vendo outro quadro aí do lado que coloca muito bem. Eu coloquei esse quadrozinho aí para facilitar, né, o entendimento de vocês. A alma, a função dessa alma nessa característica que Platão colocava e a virtude lá de cada uma dessas almas aí. Então, para Platão, a virtude, ela não é apenas uma qualidade moral, mas ela é sim o quê? A excelência da alma. Então gravem bem isso daí, tá? Quando falarem de virtude, principalmente em Platão, tragam essa ideia de excelência, tá? Excelência da alma. E Platão diz que a alma está dividida em 3 partes aí, né? Nós vamos entender essas partes da alma ainda aqui comigo, vocês vão entender já já, tá bom? Então vamos lá. O que o Platão está querendo dizer com isso, excelência da alma? Olha só, assim como um bom artesão busca a excelência em seu ofício, o ser humano deve também buscar a excelência em sua própria alma. Olha só, gente, olha que interessante isso daí. Vocês imaginem, um pescador tem que ser o quê? Um bom pescador. Um professor tem que ser o quê? Um bom professor, um excelente professor. O agricultor tem que ser um excelente agricultor. Para Platão, na alma também é assim. Eu tenho que buscar o quê? A excelência dessa alma. Eu não posso ser apenas uma pessoa qualquer. Eu tenho que ser melhor do que aquilo que deveria. Então, é a questão da excelência. Tá bom? Então, vamos começar a entender por aí. Então, Platão ele acreditava assim, olha só. A alma estava dividida em 3 partes. Vocês estão vendo aí, olha. Olhem para o quadro primeiro aí. O bronze, a prata e o ouro, né? O bronze é a parte apetitiva da alma, a prata é a parte irascível da alma e o ouro a parte racional da alma. E cada uma dessa parte da alma aí tinha sua função. O ouro, por exemplo, era o corpo de magistrados. Ele tinha que manter o quê? A cidade coesa. Seriam os governantes, no caso. A prata, que é a alma irascível, seria a guarda, a defesa, né? A proteção da cidade. E o bronze, que é a parte apetitiva, seria o quê? A agricultura, a subsistência, os trabalhos que são necessários para se manter essa cidade. Por isso que a virtude de cada uma desses daí está do lado também, olha. A temperança, a coragem, a sabedoria. Vamos entender aqui, olha só. Parte racional da alma. Essa parte racional, ela está ligada à razão, ao conhecimento e à busca pela verdade. Portanto, a virtude desta parte racional da alma é a sabedoria. Olhem para o quadrozinho agora. Sabedoria para quê? Para conhecer a virtude da justiça. E quem eram responsáveis por isso daí, segundo Platão? Era o corpo de magistrado. Era aqueles que tinham que manter a cidade coesa e governar de maneira, com muita sabedoria, né, de maneira sábia, a cidade. Perfeito, então? Ponto. A parte irascível, ou volitiva da alma. É aquilo que nós chamamos de prata ali no quadro, né? Era responsável pelo quê? Pelas emoções nobres, como por exemplo, a coragem, a honra e a ambição.
Qual é a virtude dessa parte irascível da alma? A virtude é a coragem. Olhem para o quadrozinho lá. Tá vendo? Virtude é a coragem. Por quê? É o domínio da parte irascível. Qual era a função? Quem era responsável por isso? A guarda, a defesa da cidade. Não é? Eles tinham que ter essa coragem e eles tinham que dominar essa parte irascível da nossa alma. Perfeito? Tem mais uma terceira parte da alma também. Qual é? É a parte concupiscente ou apetitiva. O que é isso? Essa parte está relacionada a quê? Aos desejos e às paixões mais básicas, comuns a todo ser humano. Como, por exemplo, a fome, a sede, os prazeres, né? Qual era a virtude dessa parte apetitiva aí? A virtude é a temperança ou moderação. Olha só que interessante, né? Então, tem toda essa parte apetitiva? Tem. Eu tenho fome? Tenho. Eu tenho sede? Tenho. Eu vou em busca dos prazeres da vida? Vou sim, mas eu tenho que ir com moderação. Eu tenho que ir com temperança. Eu não posso exagerar. Olha só que legal. Então, a virtude dessa parte da alma aí, né? Dessa parte apetitiva é a temperança. Olhem para o quadrozinho lá, o que diz? Temperança, controle do desejo. Olha só que bacana. E aí, gente, na concepção de Platão, e isso é muito importante, serve para os nossos dias atuais, quando essas três partes da alma estão em harmonia, guiadas pela razão, o indivíduo alcança a virtude plena. Olha só que legal, não é? Então, a ideia da virtude, o que é? A excelência da alma. E quando é que eu alcanço a excelência da alma? Quando eu junto as três partes da alma e eu tenho o quê? Uma harmonia nessas três partes da alma. Se uma se sobressai sobre a outra, ou se de repente por algum motivo uma se descontrola, então perde-se, quebra-se essa harmonia aí e a pessoa não fica sendo uma pessoa completa. O ser humano não seria um ser completo. Tá entendendo isso daí? Beleza, então? Então nós falamos o quê? Nós falamos da virtude, né? Um dos elementos fundamentais na concepção, no pensamento do nosso filósofo de hoje, que é Platão, tá bom? Vamos falar sobre o amor agora? Olha só a ideia do amor, bem legal. O amor, olha só, no pensamento de Platão, o amor, você já deve ter ouvido falar no amor platônico, né? Com certeza já ouviram falar no amor platônico. Mas no pensamento platônico, o amor, ele não se limita ao amor romântico que nós conhecemos hoje. Não é só isso. Eu te amo, tu me ama, né? Eu gosto de ti, tu gosta de mim. E muitas vezes a gente acaba, né, se apaixonando e se entregando a um amor que muitas vezes não é correspondido. E a gente sofre pra caramba por causa disso, não é verdade? Platão, ele vai dizer que o amor é muito além do que isso aí. O amor é uma força impulsionadora, um desejo inato que nos move em direção ao belo e ao bem, né? Já estar aí, tá? É aquela força que impulsiona. Olha só que interessante. É muito mais amplo, é muito mais amplo. Num dos seus diálogos, que Platão ele escrevia os livros dele em forma de diálogo, né? E num dos seus diálogos, que é o famoso diálogo O Banquete, ele descreve que existe uma hierarquia do amor, que vai desde o amor pelos corpos belos, a gente olha para outra pessoa, pô, que beleza, né? Olha só como tu é bonito, como tu é bonita, é belo, né? Até o amor pela própria ideia de beleza, que é algo muito mais profundo, né? Que seria, vamos dizer assim, o ápice do amor. Tá certo? Vamos entender então um pouquinho essa hierarquia do amor, segundo Platão. Ele começa pelo amor pelos corpos belos. Corpos belos, ou seja, é aquela atração física por outra pessoa, tá? Eu vejo a pessoa e eu tenho essa atração física por um indivíduo. Eu te acho bonita, eu te acho bonito. Olha só, tá? Então, é o primeiro passo, tá? É o primeiro estágio de um amor, tá bom? Mas Platão diz que não pode ficar só aí. A gente tem que
passar em frente. Seria o amor que ele chama o segundo estágio, o amor pela beleza em todos os corpos. O que é isso? É eu perceber que a beleza não está apenas em um, mas em todos os corpos. Tá? Cada um do seu jeito tem a sua beleza. E eu tenho que perceber isso daí. Não quer dizer que eu vá querer todos os corpos agora também não, né? Cuidado com isso daí, tá bom? Não é isso que o professor Rosângela está falando aqui, não é isso que Platão traz para nós não. Mas é a ideia de perceber o outro, né? De olhar para o outro. E não só o outro como ser, mas tudo aquilo que nos cerca, a natureza, o universo, o cosmos. Não é? A beleza do cosmos e a beleza de quem construiu e quem trouxe tudo isso também. Platão disse que tem que ir um pouquinho além, tá bom? Mas depois a gente passa para o terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? É o amor pela beleza das almas. Olha só. O que é isso? Reconhecemos que a beleza interior, a virtude, ela é superior à beleza física. Pode ter aquela beleza exterior maravilhosa, mas interiormente é um desastre, né? Então Platão diz que a gente tem que olhar além daquilo que está no exterior. Por isso que a gente tem que passar também e compreender a questão do amor pela beleza das leis e instituições. Olha só que interessante. A gente tem que compreender, gente, a beleza da ordem e da justiça na sociedade. A sociedade não pode ser bagunçada. A sociedade não pode ser vivida de qualquer jeito, não é? Então a gente precisa ter o quê? Organização. A gente precisa ter uma ordem. A gente precisa viver em harmonia dentro da sociedade. Por isso a gente tem que reconhecer também que nas leis existem uma beleza. Tá claro isso daí? Ótimo. Platão continua. Platão vai dizer que nós temos que ir para um outro estágio, que é o amor pela beleza do... Olha como ele vai subindo aí. Eu comecei por aquele amor lá, o número 1, que é o amor só vendo o outro, né? Pelo corpo em si, pelos corpos em si. Eu já estou chegando aonde? O amor pela beleza do conhecimento. O que é isso? Nós buscamos a beleza das ciências e do saber. Olha só que legal, né? Buscar a beleza desse conhecimento, da sabedoria. E aí a gente entra na ideia do amor pela beleza em si, que é o número 6. É a ideia de beleza. É o estágio mais elevado, onde o amor nos conduz à contemplação da própria essência da beleza, que é eterna e perfeita no mundo das ideias. Olha aqui a gente voltando para o mundo das ideias de novo, né? Olha Platão trazendo a gente para dizer, a gente tem que ir além daquelas sombras que nós vemos. Temos que ir muito além. E aí é justamente esse ápice do amor. É essa a ideia, tá bom? Então vamos lá. O amor, então, para Platão, o que é? Um caminho para a ascensão do conhecimento e para a contemplação das ideias. Feito isso aí, entenderam direitinho? Gostaram dessa ideia de amor em Platão? Então, comecem a passar dos estágios aí. Vamos chegar lá no amor do conhecimento também. Vamos chegar no ápice desse amor também, né? Vamos trabalhar nisso daí? Muito bem. Vamos falar da coragem agora? Vamos falar da coragem. Olha só. Coragem, a Andreia no grego, né? É a virtude do espírito guerreiro. É uma virtude essencial no pensamento platônico, tá bom? Especialmente quando ele associa isso à parte irascível da alma. Estão lembrados da parte irascível da alma, né? Quem é que tem essa parte irascível? Quem é que é responsável para cuidar da cidade, para proteger a cidade? Por isso, a coragem é importante. Os soldados têm que estar prontos a qualquer momento para proteger e defender a cidade. No contexto de uma outra obra famosa de Platão, que é A República, ele descreve a cidade ideal. E nessa república ele fala que a coragem, ela é o quê? A virtude dos guardiões, aqueles responsáveis por proteger a polis, proteger a cidade-estado. É essa a ideia de Platão, tá bom? Então, quando ele fala da coragem, ele fala justamente, ele traz novamente,
né, a ideia da alma, da parte irascível da alma, né, que é um dos elementos, uma das partes da alma, e ele diz, o responsável por isso são os guardiões da cidade. Eles têm que ter essa glória. Só que tem um detalhe. Não é só, ó, assim como ele falou do amor, assim como ele falou da alma, ele vai dizer que coragem não é simplesmente enfrentar tudo de qualquer jeito, não. Vamos entender o que ele diz para nós sobre a coragem? Vamos lá. Ele diz que a coragem não é apenas a ausência de medo. Olha só que interessante. Eu posso ter medo, sim. E é até bom que eu tenha um pouco de medo, né? É importante isso daí. Olha só que interessante. Ah, eu não tenho medo de nada. Opa, tem alguma coisa aí, né? A coragem não é a ausência de medo, mas sim o quê? A capacidade de manter a opinião correta sobre o que se deve temer e o que não se deve temer, mesmo diante de perigos ou dificuldades. E a vida traz para nós. A vida traz muitos perigos, a vida traz muitas dificuldades. A própria vida, né, ela traz assim muitos caminhos difíceis. E nós temos que ter o quê? A coragem de não só de enfrentar, mas de muitas vezes até mudar de opinião. Olha só, é a bravura guiada pela razão, não pela impetuosidade cega. Isso é muito importante, né? Ah, sou corajoso, então eu sou impetuoso. Não. Na concepção platônica, isso não é coragem, não é nem inteligência para ele, tá? Eu preciso ter coragem com sabedoria. É importante. Gravem bem isso daí, tá? Então, na concepção platônica, um soldado, por exemplo, vocês acham que um soldado, quando ele vai para uma guerra, ele não tem medo? Com certeza ele tem medo, sim. Mas ele age com coragem, por quê? Porque sua razão informa que aquele é o caminho certo, que ele vai proteger a cidade, que ele vai proteger o seu país, mesmo diante do perigo e mesmo diante do risco de ser morto, né? Se eu vou para uma pescaria, por exemplo, que eu saio de noite, às vezes vara madrugada pela pescaria, né? Quando eu estou na minha região, o que acontece? Eu não vou ter medo? Com certeza, porque ali, na minha canoa, muita coisa pode acontecer, né? Porque as águas são misteriosas. Quem vai para uma caça, a mata é misteriosa. Mas eu sei que aquilo ali, a minha mente vai dizer que aquilo é fundamental e é importante para quê? Para a minha sobrevivência, para a sobrevivência dos meus. Então eu vou lá, então eu enfrento, com inteligência e com sabedoria. Não impetuoso, não, de qualquer jeito. Tá beleza isso daí? Vamos fazer o seguinte, vamos ver a questão da justiça agora em Platão, porque segundo Platão, a justiça ela engloba tudo isso daí, tá? É aquilo que ele chama de harmonia perfeita. Então, é a virtude suprema. O objetivo final de uma vida virtuosa e de uma sociedade bem ordenada. É essa a ideia da justiça. Uma vida virtuosa, uma sociedade bem ordenada. A justiça é a harmonia que surge quando cada parte da alma ou da sociedade cumpre sua função específica de forma excelente e equilibrada. Olha só que interessante, né? Se dentro da sociedade existe essa harmonia, então a justiça acontece. Se não existe essa harmonia, então a justiça não acontece. E isso é um perigo muito grande, que a gente vê ao longo da história, sociedades e mais sociedades que foram extremamente injustas. Hoje nós vimos, né, no nosso mundo, sociedades extremamente injustas. Quantas injustiças acontecem no nosso dia a dia que muitas vezes nós nos sentimos impotentes para fazer alguma coisa. Platão fala da importância de entender essa questão da justiça para que tenha uma sociedade mais harmoniosa aí. Então, no seu livro A República, volto para a República aqui de novo de Platão, ele expande essa ideia de que a cidade ideal, como que poderia ser a cidade ideal na concepção platônica? Na concepção do pensamento de Platão, ele diz que a cidade ideal, ela tem que ter 3 classes, baseada em quê? Nas almas. Estão lembrados da questão da alma? Né? Da alma,
ouro, prata e bronze, que a gente viu lá. Então, tem a classe dos governantes, filósofos. Ele dizia que o governante dessa cidade ideal tinha que ser um filósofo. Por quê? Porque tem um conhecimento da coisa em si. Um conhecimento amplo, um conhecimento geral do que é o certo e do que é errado. Então, eles representam a parte o quê? Racional da alma, guiados pela sabedoria. Então, se o governante ele é guiado pela sabedoria, ele pode até errar, mas ele vai perceber o erro e ele vai o quê? Voltar na sua humildade, né? E consertar aquilo que está errado. Por isso a ideia do governante filósofo. A classe dos guardiões guerreiros, eles representam o quê? A parte irascível da alma. Então a sociedade, a cidade ideal tem que ter esses guardiões guerreiros, que representam a parte irascível, que é caracterizada pela coragem, tá? Então, a sociedade ideal, segundo Platão, a cidade ideal precisa dessa parte irascível da nossa alma. Porque precisam de pessoas para quê? Para proteger essa cidade, tá? E tem a classe dos produtores, ou produtores trabalhadores, que representam o quê? Aquela parte concupiscente da alma, ou seja, eles praticam a temperança. É aquele pessoal que são fundamentais dentro dessa cidade, fundamentais dentro dessa sociedade, né? Fundamentais dentro desse mundo, que é a parte que vai estar ali cuidando, trabalhando para que nada falte para a cidade. Perfeito? Então, gente, na concepção platônica, né, esses elementos aqui são fundamentais para uma sociedade ideal. E aí ele junta, a gente pode inclusive juntar esses conceitos aí, porque a gente vai ver, olha só, a gente vai conectar esses conceitos, essa é que é a verdade. Então, a virtude seria o quê? Um caminho para a justiça. Você pode prestar atenção que eles se interligam. A virtude é a excelência de cada parte da alma. O amor, ele nos impulsiona a buscar o belo e o bem, nos guiando para a sabedoria e, consequentemente, para a virtude. A coragem é uma virtude específica, essencial para o domínio das emoções e para uma ação correta. E a justiça é o quê? É o resultado da harmonia entre todas as virtudes, tanto na alma individual quanto na sociedade. Nesse sentido aí, gente, o Platão, ele vai fazer o quê? Ele vai nos convidar a uma busca constante por esse equilíbrio, por essa excelência, tanto em nós mesmos, quanto na construção de uma sociedade mais justa. E aqui a gente está preparando para encerrar a nossa aula, falando disso daí, né? Que ainda hoje tem uma relevância muito grande esse pensamento de Platão. Mesmo que vivamos em um mundo diferente daquele da Grécia Antiga, as perguntas de Platão sobre a questão da natureza, da virtude, do amor, da coragem, da justiça, continuam ressoando. A gente pode se perguntar como podemos aplicar esses conceitos, né? Esses conceitos em nossas vidas hoje. Como podemos buscar a harmonia em nossa própria alma e contribuir para uma sociedade mais justa? Como podemos fazer isso daí? Né? Como podemos juntar, então, todos esses conceitos e transformar não só a nós, mas essa sociedade como um todo? Lembrando, olha, como eu falei, não só a nós, porque tem que começar comigo, né? Eu tenho que entender isso daí, eu tenho que perceber isso daí. E se eu consigo entender isso e vivenciar isso, eu vou conseguir vivenciar na sociedade e, consequentemente, fazer uma sociedade mais justa também. É por isso que eu vou terminar aqui com uma frase de Platão e eu nem vou comentar essa frase. Eu vou justamente deixar essa frase aí para vocês refletirem. Olha só que interessante. Prestem bem atenção no que Platão diz aqui. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Assinado Platão. Fiquem com essa reflexão aí, não é? Durmam
com essa reflexão, acordem com essa reflexão, passem o dia vivenciando essa reflexão aí. Até a próxima, pessoal.